Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo chamado Cresci e Agora, da escritora e psicóloga Isabelle Pomaleski, e o livro foi publicado pela Tagore Editora. E, antes de mais nada, esse é um livro infanto-juvenil. Ele se originou de um presente que a autora queria dar à sobrinha dela, que estava completando 12 anos de idade. E foi muito importante para mim a leitura desse livro, pessoal, porque vocês sabem como é que é, né? Eu tô nessa fase difícil, né? 14 anos, assim, e eu preciso entender mais sobre a puberdade, sobre o meu corpo, entender, sabe, sobre esse mundo, porque não colou, isso não cola nunca. Não, gente, brincadeira. Eu não tenho 14 anos, não. Eu tô, na verdade, quase na casinha dos 30. Mas é justamente por isso que eu quero falar sobre esse livro. Porque embora eu não seja o público-alvo desse livro, eu consigo perceber o quanto ele pode fazer diferença na vida de uma menina adolescente que está passando pelas dificuldades naturais da puberdade e do amadurecimento. E é por isso que eu quero falar sobre esse livro aqui. E eu fiquei impressionada com a abordagem, com a forma em que Isabelle aconselha as meninas nesse livro, né, as dicas e a forma que a linguagem que ela usa de acolhimento, como se fosse um abraço. Mesmo eu não sendo o público-alvo deste livro, eu percebo que se eu tivesse lido algo assim, um livro desse, quando eu era adolescente, eu percebo o quanto essa fase da minha vida, o quanto a minha adolescência poderia ter sido diferente. Eu lembro, quando eu estava nessa fase, nessa faixa dos 12 até os 15, 16 anos, por aí, tudo que era direcionado para aquela faixa etária, para adolescentes daquela faixa etária, era praticamente dicas de como agradar os meninos. Todas as revistas, os livros que tinham, né, os conteúdos para aquele público eram formas, receitas para agradar o público masculino, para ser aceita em sociedade, para se comportar como uma moça, para seguir as etiquetas. Então eu lembro que naquele tempo era bem isso, maquiagens, estilos de maquiagem que os garotos aprovam, maquiagens que os garotos não aprovam, penteados que os garotos aprovam, penteados que os garotos não aprovam, estilos de roupa que os garotos aprovam, estilos de roupas que os garotos não aprovam. É impressionante, né? Eu lembro que na época existia um livro que quase toda menina da minha idade, daquela faixa etária, não lembro quantos anos eu tinha, acho que não lembro se era 12 ou 13, mas tinha um livro, eu não lembro também o nome, era um livro mais ou menos com essa pegada. E eu achei muito curioso que todo mundo lia aquele livro e recomendava, e eu lembro que quem tinha escrito aquele livro era um homem. Eu achei estranho, eu me questionei e questionei as outras pessoas também. Por que que um homem escreveu um livro para meninas que estão em fase de amadurecimento? Se ele não passou por aquilo, se ele não sentiu aquilo, se a puberdade dele foi diferente da puberdade das meninas. Por quê? Como ele sabe, né? E eu cheguei a me questionar, e aí me disseram assim, mas é bom que seja homem mesmo, porque o homem sabe em que a mulher agrada, em que a mulher não agrada, o homem que sabe o que ele gosta em uma mulher ou não. Já na época, né, que quase não se falava em feminismo e outros movimentos políticos, mas eu já achei um pouco absurdo, né, ser uma coisa assim, né? E esse livro, Cresci Agora, ele é totalmente diferente de tudo aquilo que as revistas ensinavam naquela época. Porque é um livro que fala sobre amor próprio, sobre superações, sobre autoestima, sobre outras abordagens para se aceitar, se amar. A gente sabe que a puberdade, a adolescência é um momento delicado na vida de toda mulher. A gente passa por momentos estressantes, algumas vezes não sabe direito o que está acontecendo, porque o nosso corpo passa por uma fase de mudanças. E é natural que ocorre alguns estresses, né? E pegar e ler um livro desse, que foi escrito com tanto carinho da
pra ver que foi escrito com muito carinho. Fala que não há nada de errado nisso, que não há nada de errado, inclusive, em não ter dias legais, que não há nada de errado em você e que você é linda da maneira que você é surpreendente. Naquela época, eu pelo menos, eu não me lembro de nenhum conteúdo direcionado para o público adolescente que falasse sobre amor próprio, que falasse sobre se aceitar, que falasse sobre aprender a nos admirar, a nos acharmos belas por sermos simplesmente quem somos e não por seguir o padrão de beleza ideal. E aquilo, na verdade, era uma série de thumbs, assim, que eu, pelo menos quando eu li, eu sentia que eu tava toda errada, eu sentia que eu tava atrasada em alguns aspectos, eu sentia que tinha muitas coisas erradas comigo, e eu suponho que outras meninas, quando lessem, também se sentissem assim, mas era o natural, era o comum, né, naquela época, era o que se falava, era a tendência que tinha que ser seguida. E como eu já tinha falado antes aqui, não se falava muito em feminismo, em movimentos políticos, sobre equidade de gênero, então tudo que vinha da gente, tudo que vinha das mulheres, das meninas, era muito censurado. Nós éramos muito censuradas pela sociedade, eu falo no geral, assim. E era estranho, né? Porque quando eu li aquilo, eu não me sentia nem protagonista da minha vida, sabe? Eu me sentia como se eu fosse feita pra agradar um homem, pra completar um homem, pra completar a vida de um homem, mas não é nada disso. E quando essa psicóloga escreveu o livro Cresci Agora, ela nadou contra toda aquela maré. Eu já frisei aqui, né? Como teria feito diferença na minha vida se naquele tempo, naquela época, eu tivesse lido um livro assim. Então, gente, eu venho indicar esse livro infanto-juvenil, que é muito gostosinho de ler, é cheio de ilustrações lindas, a linguagem é super fácil, super tranquila, o papel é lindo, tudo feito com muito carinho pela autora, tudo muito elaborado. E eu recomendo muito essa leitura para as meninas adolescentes que estão passando pela fase tumultuada da puberdade ou que estão naqueles momentos difíceis do colégio, porque sempre tem, né, aqueles momentos que a gente entra em crise. Assim como eu também recomendo esse livro para as mães, né? Então, se você tem uma filha que tá nessa idade, que tá nessa fase, eu super recomendo que indique esse livro. Ou então, se ela ainda é criança ou bebê, que guarde, né, essa leitura para presenteá-la, porque vai fazer diferença. Eu percebo que vai fazer diferença e é muito importante. Eu diria que também é indicado para profissionais que trabalham com essa faixa etária, né, com meninas dessa faixa etária. Professores, psicólogos, profissionais que acompanham diariamente, que estão acompanhando essas meninas, para que recomendem esse livro e incentivem essa leitura, porque com certeza vocês não vão se arrepender de presentear uma menina que está na fase de puberdade com esse livro. Tem dicas também, mas as dicas são abordadas de uma forma muito mais tranquilas, brandas, leves. Fala muito sobre não se cobrar, não exigir tanto de si, porque querendo ou não, o processo de amadurecimento, de crescimento, de mudanças é pessoal de cada um tem o seu processo e que por isso nunca se deve se cobrar uma coisa assim, respeitar as fases da vida, respeitar as fases da sua adolescência, entender os seus limites para relacionamentos de amizade, até relacionamentos amorosos. Ela já fala sobre a manipulação que pode vir desses relacionamentos amorosos. Eu achei isso fantástico, né? Que ela fala do mito do
da mulher que precisa salvar o príncipe, como mostra alguns filmes da Disney. Isso é incrível, isso é uma revolução, não deixa de ser uma revolução. Eu tenho também uma resenha desse livro na minha página no Instagram, eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo e também eu vou adquirir o link para a compra do livro. E é isso, pessoal! Se você gostou do vídeo e quer ver outras resenhas de outros nacionais contemporâneos, dicas de escritas, dicas de leitura e outras abordagens por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque você não faz ideia do quanto essas pequenas atitudes me ajudam. Excelente dia, excelente leitura a todos!